Caríssimos amantes da corrida, sejam todos bem-vindos ao canal Corrida Consciência, junto com a professora Roberta Gomes, alguns detalhes importantes sobre a participação da mulher na corrida. Eu tenho certeza que serão assuntos importantes, seja você homem ou seja você mulher. Se você está aqui, seja bem-vindo, já deixa o seu like nesse vídeo. Muito obrigado por você aceitar bater o papo aqui. A gente é aqui da mesma cidade, então acompanho um pouco do seu trabalho. Uma das coisas que eu vejo é a sua especialidade, né, em lidar, no caso, com as mulheres, que é sempre algo muito especial. E um dos vídeos mais vistos no canal do YouTube, do Corrida Consciência, é exatamente sobre a questão do assédio da mulher, correr com segurança. Esse e outros temas a gente vai abordar daqui a pouco. Mas antes, eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal. Houve uma luta lá atrás, né, onde uma mulher lutou para poder correr a primeira maratona. E ela teve que romper com muitos paradigmas, ela teve que romper com muitas barreiras. E acredito eu que não eram só barreiras externas, eram barreiras internas também, porque havia todo um sistema. E ela conseguiu, né, a Kathleen. Assim como houve essa luta lá atrás, eu acredito que existe essa luta também até hoje, para nós mulheres que corremos. E é por causa dessa luta que eu decidi assim, fazer esse trabalho. Então, eu estou aqui. Meu nome é Roberta Gomes e tenho assim, um enorme prazer de poder trabalhar e contribuir com o desenvolvimento de mulheres. Né? Eu falo que a corrida tem sido isso, um trabalho de desenvolvimento. Para mim é muito emocionante porque passa pela via das minhas experiências. Né? E é isso que eu faço, sou personal, atuo nessa área de treinamento e de um tempo para cá decidi focar bem especificamente no trabalho com corridas e meu público maior são mulheres. Eu queria começar então perguntando o seguinte, como que, no caso das mulheres, elas conseguem, como que você orienta para que elas criem uma rotina de treino dentro do cotidiano feminino? Eu sempre gosto muito de pensar o nosso corpo como uma casa. Nosso corpo é uma casa e nessa casa abriga a pessoa mais importante que sou eu, né? E quando eu falo de corrida, eu estou falando de cuidado com essa casa. Então, nessa casa, eu abrigo os meus sonhos, as minhas crenças, né? Abrigo tudo aquilo que para mim é valioso. Então, para mim, a corrida, e eu procuro ensinar isso para as minhas alunas, né? É o cuidado com essa casa. E, assim, dentro desse movimento, né, que eu tenho chamado de movimento, por quê? Porque nós mulheres fazemos muitos movimentos para fora, né? Cuida de casa, de filho, trabalho, e são tantas coisas, né? Papagaio, periquito. E a corrida é esse momento, onde a gente faz esse movimento para dentro. Então, assim, quando eu falo, né, dessa necessidade de criar esse momento para dentro, né, que a corrida, ela bem planejada e depois a gente pode falar um pouco sobre isso, bem estruturada dentro da ciclicidade feminina, que é o ciclo menstrual, a gente consegue, assim, ter resultados muito, muito satisfatórios, né? Tanto para o desenvolvimento da performance esportiva, mas também como na performance de produtividade, né? Naquilo que a mulher, como potência feminina, tem para oferecer para a sociedade, dentro de uma profissão, ou até mesmo dentro dos relacionamentos da família, né? Então, assim, quando eu falo isso com as minhas alunas, explico, um dos primeiros passos que eu dou é abre um espaço na agenda, tira do campo das ideias e traz para o concreto, traz papel. Então, abre um espaço para a agenda, de preferência na parte da manhã, né? Porque nós mulheres temos a tendência de querer fazer mil e uma coisa, né? Hoje, a sociedade... Né, eu às vezes brigo um pouco com isso, porque virou uma mulher guerreira, mulher heroína, aquela mulher que faz um monte de coisa, né? E na verdade esse movimento está trazendo algumas consequências, né, para muitas mulheres, trouxe um tempo para mim, e aí quando eu falo isso é porque dá preferência para treinar de manhã, para poder começar uma rotina de treino, é justamente por isso, porque se você deixa para o final da tarde, no final da tarde, suas energias já foram todas embora, né? Então, você já cuidou de tudo, já fez, já trabalhou, não sei o quê. E aí, geralmente, né, a gente tem a tendência a fazer o quê? Ah, hoje não dá, não vou. Então, assim, é claro que tem um organismo que
cada um se adapta melhor a determinado horário. Mas eu sempre costumo falar, vamos tentar de manhã? Vamos tentar? Primeiro você se prioriza? Se prioriza nessa coisa aí, e aí a gente, vamos ver o que vai, né, como que vai acontecer. E tem sido assim, uma experiência muito bacana, né? Tem alunos, por exemplo, que só treinavam à noite, e estão conseguindo, né, criar uma rotina de treino e estão treinando. Isso é muito bacana, né? Isso é muito bacana. Então, o primeiro passo que eu dou, a primeira dica, assim, cara, tenta abrir um espaço na agenda. Abriu, respeita isso. Respeita isso. Só se morrer alguém, mas não, aquele momento é seu. Para você treinar, para você fazer esse movimento para dentro, esse movimento interno, e que traz, assim, inúmeros benefícios, né? Muito bom a gente já começar assim, porque a ideia é exatamente essa, né? Eu gostei muito dessa sua orientação a respeito de ter que pensar em si, né? Em primeiro momento, porque Sim. tendo saúde, cuidando de si, cuidando da sua saúde, tudo em volta fica mais fácil, né? Com saúde a gente sabe que fica mais fácil. Eu queria te perguntar, como que a mulher pode fazer, caso ela tenha vergonha de correr na rua, o que a gente pode compartilhar de informação, de conhecimento, para ela deixar essa vergonha de lado e entrar para a corrida na rua? Tudo que é novo, né, às vezes gera um certo desconforto, né, para quem está iniciando dentro de uma atividade como a corrida, né? E essa questão da vergonha, eu gosto sempre de puxar um pouquinho mais profundo, sabe? Eu sou meio enjoada nisso porque o comportamento não é só comportamento, a gente tem que ir um pouquinho mais lá atrás e quando a gente traz essa luz, já começa a acontecer algumas mudanças, né? E às vezes essa vergonha vem pelo medo de julgamento, medo de estar entrando estou tentando uma nova atividade, né? Ah, será que eu vou dar certo? Medo do fracasso. Ah, vão falar o quê? Eu comecei, é projeto verão. Tem muito disso, né? Muitas mulheres, né, enfrentam, às vezes, esse tipo de coisa. E na época, quando eu comecei, eu tinha vergonha de correr, né? Muitas, às vezes, vão começar a correr porque estão acima do peso, né? E tem vergonha e tal. Então, assim, a minha dica, de preferência, procure um lugar onde você vai se sentir mais à vontade, né? Onde, de repente, de início, você não vai ficar, né, com gente olhando, porque tem muito disso, né? Às vezes, eu, por exemplo, eu já era magra, não tinha esse problema, mas eu não tinha muita piadinha, né? E, às vezes, piadinha sem graças, e vai correr, vai voar, e não sei o quê, vai ficar muito... Então, essas coisas assim. Então, eu procurava, né, lugares assim, seguros, porém, onde eu não ia encontrar esse tipo de coisa, né? E depois, aos poucos, isso vai sendo quebrado, né? Depois você vai normalizando isso dentro de você e isso acaba, né? Essa vergonha inicial para algumas, assim como para mim, né, eu tive, mas isso quando você vai praticando já começa a ficar normal, você já vai dominando, né? E eu sempre falo, é normal esse início passar por isso, mas passa, vai passar. Por conta dessas piadinhas, do assédio que você ouve, hoje você aconselha mais a pessoa correr sozinha, em lugares seguros, ou sempre correr acompanhada?